Olá, olá, boa noite, mulheres. Estamos aqui no podcast Mulheres de Produto. É a minha primeira vez como host. Eu atuo na comunidade já há nem sei quantos anos, uns 6 anos. Fui muito ajudado pela comunidade. Hoje eu contribuo, mas é a primeira vez que eu estou aqui como host com um grupo de mulheres super poderosas que eu queria apresentar para vocês. Mas antes disso, esse podcast é a continuação do evento do painel que rolou no Festival Mulheres de Produto no ano de 2025. Estamos aqui, outubro de 2025, foi muito próximo ali da época que a gente fez o Festival Mulheres de Produto. E aí o painel bombou de pergunta, mas a gente não conseguiu responder nenhum décimo das perguntas que surgiram, e foi um painel assim muito que as pessoas receberam de uma forma muito impactante. A gente viu muita postagem no LinkedIn, Instagram, de pessoas agradecendo, de pessoas sendo impactadas pela fala das nossas convidadas, e aí a gente então decidiu fazer esse podcast para dar continuidade para esse papo do painel e poder responder algumas das perguntas que surgiram no dia. E aqui eu quero então começar a apresentação com a nossa Thali. Oi, gente. Hoje eu sou convidada, tá? Não estou nem como host, nem desabafando com a Jaque. É um prazer para mim estar do lado dessas mulheres. Foi muito incrível o painel e hoje vai ser incrível também. Mas acho que é isso, né? Eu sou a Thalita, sou vice-presidente aqui da Mulheres de Produto e vai ser um papo, acho que muito legal, respondendo as perguntas das mulheres que foram no festival. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou a Bia Saito, eu trabalho com produtos digitais hoje ali na OpenX, com Open Finance, dados, e sou embaixadora da iniciativa do Mulheres de Produto. Hoje sou embaixadora do Clube do Livro, do MDP Escreve, e umas coisinhas a mais aí dentro da comunidade. Muito feliz de estar em mais um episódio. Agora eu vou pedir para a Bruna, por favor, se apresentar. Boa. Muito legal estar aqui no dia do evento. Foi tão gostosa a conversa, passou tão rápido, né? A gente ficou com gostinho de quero mais, então é super legal estar aqui. Eu sou a Bruna Bartosiak, atualmente eu sou head de produto na Zenvia, mas tenho aí longos anos atuando como produto, atuei em várias empresas, não fui sempre liderança, né? Fui IC por bastante tempo também, e estou bem feliz de poder continuar a conversa com vocês hoje. Muito obrigada. E agora a Sky. Olá, eu sou a Sky Araújo, atualmente sou agilista e é um prazer enorme estar aqui também. Não estimei o tremendo impacto, né, que teve nesse evento maravilhoso, e aí eu estou super feliz que teve o after, né, e a gente está aqui no after, e espero poder contribuir ainda mais ao lado dessas mulheres aqui inspiradoras. Então, para mim está sendo uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Sabe que eu acho que eu esqueci de me apresentar, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Erika Fer, eu sou Senior PM na Samap, é uma fintech alemã. Eu estou do lado da conta digital, trabalhando com cartões. Esse evento das mulheres de produto, né? Então, vou começar com a Sky, com a pergunta. A Sky foi a pessoa que mais recebeu perguntas sobre a história de maternidade, como ela usou a maternidade no momento de pivotar a carreira. E aí, nesse momento que você mudou drasticamente de rumo, né, de direcionamento dessa carreira, queria que você contasse um pouquinho do que você compartilhou ali no painel antes para o pessoal aterrissar no seu contexto e depois seguir com a pergunta de qual foi o seu discurso na entrevista para conseguir sua primeira oportunidade em tech sem ter experiência na área. Vamos lá. Me perguntaram se a maternidade impacta na carreira e eu disse sim, impacta, então tem que ser um risco calculado, porque realmente para nós mulheres, assim, a gente sabe que estagna a carreira de alguma certa forma, então você tem que ser intencional. E aí eu sabia que eu queria mudar, tá? Já era um
descontentamento que já vinha comigo, então aproveitei a gravidez, porque como hotelaria, gente, 24/7, não fecha. Eu amava trabalhar no hotel, eu falo que é um projeto, todos os dias, é um mini projeto trabalhar no hotel, tá? E eu falei, agora eu quero ser mãe, quero viver a maternidade e eu não posso ficar entrando um dia à noite, um dia de manhã, fazendo horário cortado, porque é o que acontece, tá? Então, durante a gravidez, eu já calculei tudo, eu não sabia, por incrível que pareça, gente, eu não sabia o que eu queria fazer, não era tecnologia, o meu alvo. Eu sabia o meu propósito, eu sabia que eu queria mudar, eu sabia que queria trabalhar de segunda a sexta, eu sabia que queria ter tempo para dedicar a trabalhar, porque eu precisava trabalhar, e ter tempo para dedicar ao meu filho. Então, o que eu fiz, né? E aí, o que todas as mulheres, vocês que trabalham no dia a dia, fazem, mulheres de produtos. Eu fui pesquisar. Então, fui pesquisar quais eram os cargos que estavam em alta, para cargo inicial, comecei a fazer quais são os cursos gratuitos que tem, quais são as bolsas disponíveis que tem, porque eu não queria pagar por curso também. E aí, a tecnologia me acolheu, porque eu encontrei cursos como programaria, encontrei o Women's Can Code, encontrei diversos cursos gratuitos para mulheres que estão iniciando na carreira ou estão em transição de carreira, tem o Generation também. Então, o primeiro curso que eu fiz foi a programaria, tá? E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui atrás de mais, preciso saber mais, que ainda não é o suficiente, e aí prestei processo seletivo por laboratória, se alguém tiver de tecnologia vai saber, são programas, né, gratuitos que tem para quem está começando. E aí, o último curso que eu fiz foi o da Generation Brasil, dedicado para pessoas em vulnerabilidades, e aí foram 3 meses de curso. Eu me lembro que no primeiro dia de curso, eu já coloquei no meu LinkedIn que eu era uma desenvolvedora de software júnior, e eu me considerei. Eu sabia codar? Não, mas eu já era, porque eu estava fazendo o curso, e eu sabia que no final do curso eu estaria habilitada. E aí, eu comecei a aplicar todos os dias em umas 10 vagas possíveis como desenvolvedora de software júnior. Então, fui bem intencional, né? Aí quem trabalha no comercial também, comecei a prospectar, e prospecto bem lead até poder efetivar. E aí foi onde eu caí, né? Foram diversas plataformas, eu nem sei, até hoje eu recebo retorno de entrevista, se duvidar, já faz uns 6 anos. E aí teve um curso chamado, uma plataforma chamada TAC, né? É uma plataforma gamificada para empregabilidade, para pessoas para pessoas jovens, júnior. E aí teve um processo seletivo do Banco Santander lá. E eu me candidatei, gente, é uma maratona, tá? Para se candidatar nesse TAC aí. Você tem que fazer todos os mini cursos, você tem que fazer todos os testes, e você tem que passar nesse teste para poder prestar o processo seletivo. E aí eu participei de dinâmicas em grupo, tudo, e eu me lembro que o gestor, né, gostou de mim, o Danilo. E aí eu vi que o Danilo se interessou, vi que ele visualizou o meu perfil, e aí o que eu fiz? Sondei ele, vi que você visualizou o meu perfil, estou à disposição, viu? Sou super esforçada, embora eu não tenha experiência, eu aprendo rápido. E foi de certo, assim, ele gostou do meu perfil, gostou da minha proatividade, e aí foi assim que eu iniciei na carreira de tecnologia. Eu acho que, bem resumindo, isso foi bem uma pincelada mesmo. Sabe que eu achei muito legal, né, da sua fala, que você não se deixou outras pessoas te rotularem, né? Você definiu aquilo que você gostaria de ser e você se moveu em direção a esse objetivo. Então, eu achei muito legal, porque eu, num meetup de produto, na época que eu queria fazer transição de carreira, um homem chegou para mim e falou assim, você nunca vai poder ser PM, porque hoje em dia não se contrata gente sem experiência. E aí eu fiquei num ódio tão grande, falei assim, você não vai me definir quem eu posso ser, porque eu me defino quem eu quero ser. E eu acho que as pessoas que ouvirem essa história hoje vão dar muita risada, porque tem gente que acha que eu faço produto a vida toda, né? Mas essa frase, assim, um momento me quebrou,
mas eu me levantei e eu decidi, essa pessoa não vai definir quem eu sou. Eu lembro o nome, não vou falar, Fala mas no off. vou falar no off. Mas é algo que me marcou e eu tenho muito orgulho, assim, de ter conseguido superar essa frase. Porque quantas mulheres acabam desistindo com frases como essa, né? Dali. Nossa, total. E eu acredito muito, eu comentei um pouco no painel, né? Você perguntou se eu tinha uma dica para as pessoas. Eu acho que a maior de todas é exatamente se conhecer para não deixar que ninguém te defina mesmo, que ninguém te diga, olha, você não é o perfil para isso, você não vai dar certo nesse cargo, porque só quem pode dizer isso é você mesma. E eu acho legal a gente falar bastante disso e repetir isso, porque eu penso, às vezes, na minha carreira, né, lá no início, eu não sabia disso, então eu me abalava muito fácil por feedbacks, por opiniões, e só quando eu fui entendendo quem eu era mesmo de verdade, né, quando eu me conectei assim, tipo, cara, a Thalita, real, ela gosta disso, ela se motiva por aquilo, aí eu comecei a mudar o jogo, e aí eu falei, ai, quer saber, não interessa o que essa pessoa acha, interessa o que eu quero para minha vida, os objetivos que eu quero alcançar e o que eu consigo e quero fazer para atingi-los, né, então acho importantíssimo a gente tem que ficar repetindo isso mais vezes mesmo, porque, principalmente no começo de carreira, é um conhecimento que a gente não tem acesso, né? Sei lá, talvez a gente fique muito focada numa parte mais técnica, né? Algo de adquirir conhecimento técnico, de saber como mexer na ferramenta X ou como parecer uma pessoa de um jeito que não é, né? Não sei, principalmente em entrevistas e tal. E eventualmente a gente acaba passando, mas ao se deparar em situações que o outro está tentando te empurrar uma coisa, a gente aceita, né, no início, porque não sabe ainda, né? Então é um aprendizado mesmo. Às vezes eu acho que vem com o tempo, mas é muito importante a gente sempre repetir que não interessa o que os outros vão te falar, interessa o que você quer para sua vida, o que você acredita e quem você é, né? Só você pode dizer quem você é. E uma coisa que vocês falaram bem bacana, assim, que o fator confiança é, assim, um detalhe que a gente tem que se apegar, assim. Se vocês estão em transição, já se considerem como, já se visualizem como, porque, né, o nosso cérebro tem a neuroplasticidade, ele é incrível, ele se adapta, ele aprende coisas, né, a gente consegue aprender até o fim da vida. Então, a gente tem que acreditar que a gente é, e o restante a gente vai acumulando a bagagem, vai aprendendo ao decorrer, porque cada dia é um aprendizado. Então, que nem eu falei, eu comecei o curso de desenvolvedora e eu me considerei, eu sou uma desenvolvedora. Não tinha ninguém, igual aquele meme da Nazaré Tedesco com um bebê correndo assim, eu com um pacotinho assim. Eu sou uma desenvolvedora, então a gente tem que ter confiança, né? Tomar posse do que a gente, já sou isso daqui. E o não a gente já tem, gente. O principal ofensor de nós é nós mesmos, assim, a gente se auto-sabota, né, até falou para não falar essa palavra, mas a gente é extremamente cruel com a gente, assim, já, para deixar outra pessoa, aí eu até brinco, excuse me, eu já sou rigorosa comigo mesmo, ninguém mais pode ser, ninguém tem mais essa permissão, entendeu? Então eu não deixo adentrar, assim. Então tenham confiança, mesmo que não tenha a bagagem ainda suficiente, você vai adquirir, né, e tem oportunidade de vocês aplicarem ao decorrer do dia a dia, que eu falei, a carreira é a melhor escola, assim, a carreira de vocês é a melhor escola para vocês aplicarem o que vocês estão aprendendo em algum curso ou alguma ferramenta que vocês estão aprendendo aí. Muito legal, Sky. E aí, falando de carreira, né, Thali, vou voltar para você. Teve muitas rotas, né, que você seguiu na carreira e teve atuação ali mais focada em engenharia, depois seguindo para uma profissional de produto e hoje à frente da ONG, continuando no tema produtos digitais, mas numa causa maior, né? Queria que você contasse para a gente esse salto de fé.
Eu amo essa expressão, porque eu acho que eu fui me preparando aos poucos para dar esse salto mesmo, sabe? Mas a história curta é que um layoff me incentivou também, entendeu? Então, assim, layoff, o ano era 2022, se eu não me engano, 2022. E aí, quando teve esse layoff, eu pensei, poxa, acho que talvez seja uma oportunidade mesmo, né? De focar na mulheres de produto, porque a gente estava numa fase, eu estava part-time, assim como as minhas sócias, né? E a gente não conseguia tirar do papel alguns projetos que hoje são super importantes para a gente, como o curso de métricas, o próprio clube MDP, que veio mais no finalzinho do ano. Então, eu olhei esse cenário, olhei o que tinha acabado de acontecer comigo, né? Não só comigo, com o time todo. Eu falei, olha, eu, aliás, tinha férias agendadas também, né? Então, me permiti curtir minhas férias exatamente, assim, uma semana depois do que tinha rolado. Eu falei, bom, já vou sair de férias mesmo, curto, reflito. E aí, quando eu voltei mais decidida a ficar 100% no Mulheres de Produto, que significa que eu decidi colocar a minha energia no MDP ao invés de colocar a minha energia em processos seletivos, né, no mercado, e nessa busca que acho que todo mundo aqui sabe muito bem que é como se fosse um trabalho, né? Porque dá muito trabalho você se dedicar a procurar um emprego, né? E só que, claro, não foi exatamente fácil para mim, assim. Acho que a parte da decisão talvez foi a mais fácil, mas conforme eu entendi as adaptações que eu precisei fazer, porque, por exemplo, o meu salário diminuiu muito. Tipo, caiu drasticamente mesmo, caiu demais. Então, né, a gente sabe que tem a média do mercado de PM é muito maior do que a média brasileira, né, em termos de salário. E eu comecei ganhando bem menos que a média brasileira. E então eu precisei me entender nesse cenário novo de que eu estava passando por uma fase que era um começo, que era uma nova transição de carreira. Só que diferente da que eu tinha feito para produto, onde assim essa coisa do salário estava mais ou menos equalizada, né? Dali eu fui só aumentando até chegar, né, no meu último cargo em produto. Eu passei por uma queda brusca no salário para começar uma nova carreira quase do zero, né? Então, eu precisei entender esse cenário, me entender também, confiar muito no processo e de que eu estava fazendo a coisa certa, no meu caso, sabe? Eu acho que depois do layoff vi muito essa oportunidade também, porque, de certa maneira, eu estava começando a me sentir um pouco, vou usar uma palavra, inadequada. Eu me senti inadequada no mundo corporativo, assim. Porque vocês sabem, né? É essa luta mesmo. Então, é você querer. É você, na verdade, entender muito bem o que você quer, as pessoas que você vai conseguir ser parceira para te ajudar a atingir o seu objetivo, seja de promoção, de salário, enfim. E isso tudo estava me custando uma energia que estava difícil, né, já para mim. Então, eu acho que eu fiz o movimento no momento certo, então de empreender, né, num negócio social meio diferentão, que é uma ONG, mas além de me entender comigo mesma, de que o cenário era novo, de que eu estava passando por uma transição de carreira e que tinha muita mudança envolvida, apesar disso, eu tinha um pouco o terreno preparado no sentido financeiro, né? E aí eu vou tocar nesse ponto, porque eu acho que é muito importante a gente que, trabalha na área de produto, que, né, ganha um pouco mais, quer dizer, bem mais do que a média da população brasileira, da gente pensar em ter reserva de emergência, em conseguir guardar o pouquinho que seja, porque a gente nunca sabe, a verdade é essa, assim, o mercado está cada vez mais imprevisível. Então, assim, só a gente olhar para o mundo, o que está acontecendo fora do Brasil, dentro do Brasil, tudo isso, né, macroeconomia influencia muito as decisões das empresas. Então, a gente nunca está, de fato, 100% segura. E aí, o que também me deu algum nível de tranquilidade foi saber que, putz, eu tenho a minha reserva e ela me ajudou bastante num período assim, né? Então, imagina, meu salário saiu, sei lá, de 12, 13 mil para R$ 1.000, entendeu? R$ 1.500.
eu tinha que compor isso de algum lugar, né? Então eu tinha uma reservinha que me ajudou. E aí, óbvio, fiz várias adaptações, né? Tipo, parei de gastar com besteira, esse tipo de coisa, né? Que economia doméstica, né? Principalmente quem é mãe, né? Sky talvez possa até falar um pouco, porque, né, a gente precisa adaptar bastante. Então, me adaptei nesse cenário, mas essa coisa do guardar dinheiro, eu nunca fui tão grata, gente, juro. Eu pensei, nossa, obrigada, Thalita do passado, que guardou esse dinheiro, deixou ele rendendo ali legal, e agora pode usar no momento que eu tava precisando, né? Até, assim, as coisas melhorarem um pouquinho mais, e assim, eu não tenho problema nenhum em falar em questão de salário, né? Meu salário tá longíssimo do que né, a média de PM, de produto no geral, mas chegou num nível bastante estável para mim. Então, dentro dessas adaptações de vida, do que é gastar dinheiro, do porquê que eu estava gastando dinheiro em X ou Y, sabe, as coisas estão caminhando. Então, acho que esse é um ponto muito importante também nessa coisa de, às vezes você tem um projeto paralelo e você quer dar esse salto. Então, se você tiver uma reserva, eu acho que você pode ir mais tranquilo, assim. Porque eu não acredito mais que a gente tenha que se limitar ou tenha que ter medo, sabe? Acho que a gente tem que tentar. Se a gente tiver como, se a gente tiver um colchãozinho... E assim, gente, meu colchão nem era, sabe? Imagina, não sou milionária, nunca fui. Não sei se um dia eu serei. Mas, assim, deu certo, tá dando. Então, se você tem um projeto paralelo, se você é PM, tem um projeto paralelo, a gente sabe que tem bastante empreendedora na comunidade, acredita, sabe? Vai testando aos poucos até o momento que você vai sentir que mesmo com os desafios que estão ali na sua frente, você vai dar esse salto. E aí, é um mundo novo que se descortina, tem um monte de coisa para aprender, assim. Comentei um pouco no dia, né? Ser vice-presidente é meio que... tem vários rolês. Eu faço várias coisas. Não é um papel exatamente, né, com o que é esperado muito bem definido, mas uma coisa eu sei, que eu tenho que fazer a comunidade crescer e se tornar, né, quer dizer, continuar sustentável para a gente continuar naquela meta dos 50 mil reais investidos até aqui, né, até essa data em 2025, em bolsas e gratuidades e, assim, continuar a missão da ONG, sabe? Então, isso é o que me norteia. E aí, se eu tenho que mandar um e-mail marketing, se eu tenho que falar com o CEO da empresa XPTO, não tem problema, eu faço tudo isso. Mas eu tenho esse objetivo bastante claro, né? Então, é algo que me ajuda bastante, me norteia, não me deixa me perder nesse mundo de atividades, né? Enfim, tarefas que eu tenho no dia a dia. Mas é isso, gente. Se você tiver um projeto, confia. Vai testando. E tem uma coisa de sentir também o momento, né? Só você vai poder dizer o melhor momento de dar, né, um salto de fé aí, de apostar nesse projeto, enfim, no que quer que seja. Achei muito legal você compartilhar sobre remuneração mesmo porque falar sobre dinheiro é uma coisa difícil. Eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade que tem dificuldade de falar sobre dinheiro, tem dificuldade também de falar sobre dificuldades em gerir financeiramente. Eu acho que a gente tem uma imagem assim de uma população muito feliz e alegre, mas a gente fica com vergonha às vezes de aceitar certas dificuldades e se mostrar vulnerável, né? Então, achei muito legal você compartilhar esse seu momento atual, que pode ser em algum momento algo diferente no futuro, mas é isso que você acredita hoje e é isso que você está norteando suas decisões. Eu acho que é isso, assim, ninguém pode dizer, né? Ninguém vai poder me falar, sei lá, se tá certo ou se tá errado. Ai, não. Se você acha que tá errado também, sabe? Nem me fala nada, porque eu tô no meu rolê. É que agora tá certo, né? Agora tá certo pra mim, e é isso que importa. Eu acho que é isso, assim, não deixa, sabe? Isso te desencorajar e acho que tendo um objetivo claro na sua mente com o projeto que você tem, ajuda bastante também, então, e confiar, né? Não foi exatamente fácil no início, mas hoje eu tô bem mais tranquila, né? E confiante mesmo de que eu tomei a decisão certa, sabe? Bia? Eu acho que também tem o ponto de que agora a gente tem o Mulheres Empreendedoras, né? No Mulheres de Produto Empreendedoras.
Então também é uma chance de, se você tem um projeto junto com a sua vida de produto, também cadastrar junto a Mulheres de Produto, porque a nossa ideia é conseguir realmente ampliar esses espaços, convidar para o festival, convidar para outras iniciativas que a gente consiga reunir essas mulheres que dividem aí a vida de empreendedorismo e a vida numa carreira de produto, que a gente sabe que não é fácil. Isso aí, rapidinho para eu passar a palavra, o que martela muito na minha mente agora é isso. A gente sempre ajudou mulheres a evoluírem e entrarem na área, mas será que a gente também não ajuda quem quer sair, sabe? Tá todo mundo feliz em produto. Eu acho que o importante é a gente entender que existem possibilidades, né? E tendo possibilidades, eu acho que é entender o que faz sentido para cada um e seguir no que acredita mesmo. Muito bom. Tem uma pergunta sobre recolocação, que também recebeu bastantes votos, né? Então, eu queria direcionar essa pergunta para a Bruna, que eu imagino que esteja aí numa posição de entrevistar bastante pessoas. Como se posicionar em entrevista de emprego sendo desempregada, né? Hoje em dia, eu acho que o mercado está cada vez mais difícil. A gente vê muitas histórias de layoff, e muita gente experiente, né, disponível no mercado. Isso acaba fazendo com que a competição fique mais acirrada, até mesmo proposta de salário que algumas empresas acabam fazendo mau uso, né, da disponibilidade de profissionais, explorando essa abundância que a gente acaba tendo no momento de economias mais restritas. Queria que você compartilhasse assim, qual o perfil de candidato que se destacou no momento ali de desemprego e o que ela fez para se posicionar de uma forma que te marcou, Bruna? Boa. Sabe que tem acontecido bastante. Esse ano em especial, eu acho que eu tô o ano inteiro entrevistando, assim. Esse ano eu entrevistei muita gente. E realmente teve muitas pessoas que ou vieram de cenário de layoff, ou pessoas que tiveram layoff no passado e resolveram tirar o sabático, o que eu acho super digno. Eu acho que assim, ó, é uma situação que ela é muito inerente do momento em que a gente tá e que, na verdade, todo mundo tá sujeito a ter um período de vulnerabilidade e ser cortado num layoff. Eu acho que mesmo quem está entrevistando também está sujeito a isso, né? Inclusive, a gente tem visto cada vez mais as empresas enxugarem aí middle management, então tá bem comum. O que eu costumo avaliar e entender é o quanto esse fato isolado ou o fato de estar desempregado impacta psicologicamente na pessoa, tá? Eu acho que isso talvez seja a principal dica. Eu vejo que tem pessoas que chegam na entrevista e encaram esse momento bem da forma que eu disse, é uma coisa isolada, talvez não fale sobre mim profissionalmente e não deixam, mantém essa linha muito, muito clara no momento da entrevista, né, de que o layoff ou o ano sabático aconteceu também de mães, teve mães também que resolveram dar um tempo da carreira CLT e aí o bebê ficou um pouquinho maior. As pessoas deixam muito claro esse limite, né, do que aconteceu e a pausa profissional, elas não definem quem elas são de fato profissionalmente. E, enfim, trazem toda a bagagem daquilo que precisa para a posição, independente do período que ficou fora. E eu vejo também que tem pessoas que se definem muito por isso. E aí, no meu caso, é quando eu levanto as orelhas, né? Eu fico assim, essa pessoa tá meio duvidando, assim, será, né? Será que é mesmo um fato isolado? Então, eu acho que é muito questão de autoconhecimento e de autoconfiança nesse momento. De se preparar e, de fato, entender pessoalmente o que a pausa significou para a tua carreira, né? E conseguir dar essa segurança e essa clareza no momento da entrevista. Eu já contratei nesse período mãe, nessa situação que eu falei, ela estava fora, voltou, maravilhosa, perfeita, linda. Se ela escutar a Aninha, maravilhosa.
Já contratei também um menino que teve um layoff, ficou um sabático, ficou um ano fora e voltou, também maravilhoso. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente saber passar essa segurança e principalmente, como vocês já falaram, né? Não deixar que isso defina quem a gente é profissionalmente, né? E deixar isso claro no momento de uma entrevista é papel nosso de quem está sendo entrevistado, sabe? O entrevistador está ali avaliando a tua jornada e avaliando se tu tem as skills para poder desempenhar aquele papel. E eu acho que é muito importante se preparar bastante, estar psicologicamente seguro, né, para não cair nessa cilada de se diminuir, de achar que isso vai ser um impeditivo. Eu realmente tenho visto que o mercado está cada vez mais consciente, mais aberto com relação a essas situações. Sei também que tem talvez um movimento meio perverso assim de diminuição de salários, né? A gente sabe disso. Mas eu também vejo um movimento positivo de reconhecer, de acolher, né, de a gente conseguir indicar bons profissionais, né, pessoas que estão em situação de layoff, enfim, de ter sido desligado ou ter pedido desligamento por qualquer motivo que seja, e ter oportunidades boas, né? Assim, acho que nesses momentos são essas dicas que eu tenho para dar. Nesse cenário pós-Covid, né? Covid e pós-Covid teve muitos layoffs. Eu acho que esse ponto que você trouxe de você ser desligado era algo, pelo menos eu me sentia com vergonha. E hoje é uma coisa mais normalizada, né? São decisões que acontecem muitas vezes por uma situação ali estratégica da empresa. Mas não é necessariamente algo que vai te definir. E eu acho que como que você encara esse fato que aconteceu, como que você consegue se levantar, diz muito sobre você como profissional, né? Porque você pode falhar no trabalho também. E aí você pode se deixar rotulado pela falha que você cometeu, ou você vira a página, pede desculpa, colhe os aprendizados necessários e segue adiante, né? Que é sobre ser um profissional que é capaz de aprender com os seus erros, mas é capaz também de seguir adiante e se desafiar com possíveis futuros erros também. É bem nessa linha, né? A gente tem que se reinventar o tempo todo, né? E a gente, como profissional de tecnologia, mais ainda. Eu acho que tem coisas que são mais danosas para uma entrevista do que essa situação de desligamento, período fora. E aí eu vou dar algumas dicas. Eu fico mais atenta, por exemplo, se a pessoa ela roda muito, assim, de 6 em 6 meses, um em um ano. Eu já, assim, é uma coisa que eu vou perguntar e vou entender o porquê que isso acontece, né? Para entender até a resposta que a pessoa me dá, né? Eu já ouvi todo tipo de resposta, mas esse é um ponto que para mim chama mais atenção. Outra coisa que também chama muito a minha atenção, e a Sky falou muito bem disso, eu concordo muito, a gente não precisa ter 100% dos skills para se considerar algo, né? Então, eu vejo que às vezes a gente se pega tanto na nomenclatura, e aí, na verdade, e aí principalmente a gente que é de produto, né? A nossa função é tão generalista, tão generalista. Eu tô mais interessada nas habilidades e nas experiências que a pessoa teve do que necessariamente no cargo que ela já teve, né? E eu acho que essa é uma outra dica boa que eu dou. Quando a gente vai fazer um processo, ler bem direitinho ali o job description e entender quais são as experiências que aquela vaga está buscando. Porque se eu digo, por exemplo, que eu quero alguém para fazer, sei lá, gestão de stakeholder no nível executivo, o cara pode ter sido gerente de projeto, o cara pode ter sido um coordenador, o cara pode ter sido qualquer outra coisa. Ele não precisa ser uma pessoa de produto, entende? É um skill que tu exercita em outras funções. Então, eu também fico bastante atenta nisso, assim, eu não vou ali e vejo, nossa, 8 anos como PM, é essa pessoa. Às vezes não, às vezes é uma pessoa que está ali há um ano, mas ela tem o skill set que eu preciso, né? Mas a pessoa soube se vender, soube deixar claro nas experiências anteriores dela essa relação com o que eu estou procurando.
Então, eu acho que essas são coisas que são mais determinantes do que, né, assim, nossa, fui desligado. Faz parte, às vezes acontece, né? E não tem nada de errado nisso. Boa. Eu vou passar para a Bia, tá, Sky? Aí a gente volta, pode ser? É, Beleza. Bia, você é a pessoa que trabalha com produto mais técnico, né? Um produto de dados. Aí eu queria que você contasse para a gente se isso foi uma escolha sua de se direcionar num produto assim mais de plataforma, um produto de dados, ou foi algo que acabou acontecendo para você, essa oportunidade veio para você, e como que você foi se desenrolando nessa área? Bom, no começo foi. Esse aí, especificamente, a posição que eu tô agora, especificamente, é o meu primeiro produto de dados, que dados é literalmente o core. Temos muitas APIs, muitas coisas nesse sentido. Mas desde quando eu comecei a trabalhar com produto, minha primeira experiência em produto foi num sistema inteiro, basicamente era PM de um sistema inteiro. E as seguintes eu já comecei a trabalhar muito com integrações. Então, todos os produtos que eu trabalhava tinham diversas funcionalidades, entre elas integrações. E a partir daí, eu fui me interessando muito por dados, por back-end. E aí, na última experiência que eu tive, eu já vinha pensando em mais para esse lado. Então, ao longo, né, dos squads que eu passei, das coisas que eu tive contato, eu sempre fui a pessoa que sentava junto com o tech lead e pedia para me explicarem coisas aleatórias. Ou que aprendeu SQL e fazia as próprias consultas no SQL para avaliar como que estava o impacto dos produtos. Porque sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, essa oportunidade que eu tenho agora surgiu muito por causa disso. Como eu sempre falei muito de dados e que eu gosto muito de APIs, quando apareceu esse processo seletivo, a líder entrou em contato comigo, a líder da vaga, perguntando se eu gostaria de participar do processo seletivo. E eu falei, nossa, essa vaga tem o meu número, assim, tem assim, todas as coisas que eu gosto de fazer, tem uma parte de estratégia, mas o produto é de dados, é de APIs. Eu vou aprender muito sobre inteligência artificial, porque era também um dos objetivos que eu queria estar mais na prática, né? Então, a oportunidade veio e por isso, inclusive, eu aceitei trocar de empresa, assim, era uma coisa que eu já queria ir mais para esse lado. Mas eu não sou originalmente técnica, né? Originalmente eu sou bióloga. Na biologia, embora eu tenha utilizado muito dados, eu tive uma formação muito acadêmica ali, estatística e coisas assim, não sabia nada de APIs antes de começar a trabalhar com tecnologia. Então, eu fui aprendendo mesmo muitas das coisas na prática. Durante muito tempo no suporte técnico, eu comecei a aprender e me interessar, mas muito conversando com os desenvolvedores e aí começando a fazer cursos, ler coisas sobre o assunto, porque era algo que me interessava mesmo. Aí uma pergunta que veio também do slide do painel é se você teve que buscar uma nova graduação ou se você tem interesse em buscar uma nova graduação para se especializar. Você acha que precisa? Então, essa é uma ótima pergunta, porque na verdade eu faço graduação hoje em ciência de dados. Eu estou no 2º ano, mas eu pretendo trancar a faculdade, então já tá aqui pode desistir. Porque a explicação básica, assim, eu gosto muito de ensino formal, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar e acredita muito na qualificação acadêmica. Só que especificamente na graduação eu estou num momento de refazer matérias básicas, então assim, eu fiz cálculo, eu já fiz cálculo 3 vezes na vida, gente, eu não aguento mais fazer cálculo. Então eu não sinto que tá me engajando o suficiente para eu continuar. Todos os conhecimentos que eu tenho agora, que eu uso no meu dia a dia, não vieram da faculdade, vieram assim de cursos livres, textos, pôr na prática, mexer no N8N, sabe? Tentar fazer minhas próprias coisas, minhas próprias aplicações. Então, eu estou cogitando fortemente trancar a faculdade nesse semestre e no ano que vem começar uma pós para ser mais direta, mais focada. Mas, assim, muito mais pelo meu interesse mesmo, pelo esse ensino acadêmico, eu acho, do que por necessidade. Porque eu entendo que com a prática e com o dia a dia também é possível aprender muitas coisas. E hoje em dia também tem muitos cursos livres que não necessariamente são pós, mestrado. Mas eu sou muito dessa linha, de que quem fala que não precisa de graduação, em geral tem graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem MBA em Harvard, sabe?
Então, para mim, ensino formal ainda é importante, embora não seja essencial em todas as carreiras. Sim, nós acreditamos no ensino formal, galera. Faculdade e tal, importante, bem importante. A Bia é bióloga. Thales, você é formada em quê? Análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu sempre brinco, sempre falo essa história que, tipo, quando eu saí da faculdade eu pensei, tem que ter alguma outra coisa que não seja desenvolver sistemas, porque eu meio que não engajei muito em ser desenvolvedora, né? Aí fui ser QA. E você, Sky? Eu fiz um tecnólogo em processos gerenciais, tipo um atalho de administração. Ao invés de fazer 4, eu fiz 2, focado nas mais mercado. E aí isso te levou para a hotelaria? Eu estava trabalhando em hotelaria. Eu nunca quis ser hoteleira, gente. Eu fiz Caiu assim a oportunidade. enquanto eu trabalhava em hotelaria, eu paguei, né, a faculdade, fiz a pós em projetos e aí eu consegui sair. Eu nunca quis ficar em hotelaria. Esse é o... E aí, enquanto eu fazia o que eu não gostava, eu investia aonde eu queria ir. Uma coisa é fato, gente, eu sempre quis trabalhar com projetos, tá? E eu tentei, dentro da hotelaria, trabalhar com projetos, por isso que eu fiz administração, fiz pós em projeto, mas eu não consegui, e aí o mercado que me acolheu foi tecnologia. Legal. E você, Bru? Eu sou engenheira metalúrgica e mestre em siderurgia. Mas também não foi por livre e espontânea vontade, foi porque era o que dava. Eu também. Mas... Eu também. Eu fiz SATEC Baixada Santista, né? Então lá era logística ou análise de sistemas, e aí, quem faz análise de sistemas trabalha, vai para São Paulo. Foi meio que nessa linha, assim, que eu escolhi a graduação. Olha aí, gente. A minha foi... eu sou da primeira geração de formados da família, né? E eu tenho uma irmã que tem 1 ano e meio, quase 2 anos de diferença, e a minha irmã é autista. Então eu sabia que meus pais não iam conseguir, ou a gente, né, não ia conseguir arcar com faculdade para todo mundo. E aí eu meio que botei na minha cabeça que tinha que ser federal. Olha, eu acho que eu fiz uns 3 vestibulares, assim, e fui diminuindo o curso, assim, até chegar num que deu certo. Mas deu tudo certo. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, mas o que eu queria mesmo era ser artista. Eu queria ser artista. Só que o meu pai faleceu quando eu era muito pequena, né? Quando eu tinha 6 anos de idade. Então, para minha mãe, ter uma profissão que pudesse colocar um prato de comida em casa era algo assim muito importante para ela, porque ela tinha medo dela morrer e a gente não ter ninguém, né, que sustentasse a gente. Então, minha mãe fez muita chantagem emocional para fazer arquitetura. No fim, acabei não seguindo nessa profissão, mas sempre gostei de construir coisas. Então, acho que hoje, com o PM, é legal que você faz parte de construção, né, de coisas, e isso é algo que me anima bastante. É muito legal como a formação não diz muito o que você faz hoje, é muito o que a Sky falou, né, de você ter ali um objetivo traçado e você se direcionar a esse objetivo que você está almejando ali, você se define o que você quer ser. Eu não sei quanto tempo que é o podcast, gente. Assim, dá para falar por bastante tempo. A gente faz, assim, um tamanho de 1 hora. Às vezes passa um pouquinho, às vezes é menor, mas, assim, a gente pode atingir 1 hora sem problemas. Beleza. Eu vou seguir para uma pergunta sobre Big Techs, né? Então, como que eu posso me preparar para uma carreira internacional? E sobre como entrar numa Big Tech. Aí eu queria pedir para a Bru seguir com as dicas dela. Boa. Pois é, eu tive um momento em que eu sofri de uma crise existencial que para eu poder ser uma pessoa referência eu tinha que passar por uma Big Tech. Tive esse momento. Porque eu estava só em indústria tradicional, trabalhei na Gerdau, só empresa grande, empresas boas,
mas empresas de indústria tradicional mesmo, né? Não relacionadas à tecnologia. E aí eu endoideci, assim, não, se eu ficar só trabalhando nesse perfil de empresa, eu não vou chegar onde eu quero. E eu realmente me preparei para poder trabalhar numa Big Tech. O que que eu fiz? Eu acho que a primeira grande, grande dica que eu tenho para dar, e até para quem está procurando empregos, sabe, os empregos legais, remotos, de empresas estrangeiras. Então, gente, assim, ó, inglês precisa ser realmente bom. Eu sou das pessoas que teve que aprender inglês velha, né? Não foi de adolescente, escola, foi depois de velha, mas eu realmente me dediquei muito. E como tudo que a gente está falando aqui é no carisma, na cara e na coragem, muita eloquência e vergonha na cara, né? Vai, faz, se prepara, conversa, não tem medo de falar errado, sabe assim, vai que vai, né? Eu acho que essa é a primeira dica. Segundo, é o seguinte, essa é bem importante. O processo de entrevista das Big Techs geralmente são todos iguais, tá? E eles se baseiam muito nas perguntas situacionais. Eu não sabia disso, aquelas behavioral questions, né? E a forma como a entrevista é conduzida, ela é bem diferente, assim, do que a gente costuma fazer aqui no Brasil. E eu me preparei muito baseado em duas ferramentas. De verdade, tá? Eu, tipo, montei... Gente, essa é a louca. Eu queria, e aí eu me preparei e consegui, né? Primeiro, o que que eu fiz? Eu escolhi as empresas que eu ia me aplicar, me apliquei para produto, para tudo que vocês imaginarem. Foi Amazon, foi Facebook, foi TikTok, enfim, foi tudo que vocês imaginarem. E eu fazia esse trabalho que eu comentei um pouco antes. Ler exatamente o que era o job description, colocar quais são os principais, na época não tinha, né? Mas enfim, hoje tem. Usem a inteligência a favor de vocês. Pegar exatamente quais eram os skills que estavam buscando, não necessariamente cargo, porque eu não tinha cargo. Para vocês terem ideia, no meu período da IAR eu fui até gerente de governança de TI, para vocês verem quão longe. E eu fui uma pessoa de produto no TikTok. E aí eu fui pensando dentro dos skills de produto exatamente momentos na minha carreira que demonstravam aquela habilidade. Fiz isso para todos. E aí, com esse estudo, eu criei um CV para Big Techs. Criei um CV usando te juro, usando os termos que eles usavam nos job reviews, na estrutura também. Então, assim, eu criei exatamente para aquilo. E sem mentir, assim, zero mentira. Tudo que estava ali foi realmente coisas que eu passei na minha experiência profissional, só que eu chamava de uma coisa e no mundo deles chamavam de outras coisas. E eu fui fazendo aos poucos essa tecla SAP. Então, as ferramentas que eu falei, né, que eu usei. Primeiro, matriz de competência do Management 3.0, em que tu pega lá as competências, tu diz se tu é muito, muito bom, se tu sabe aplicar ou se tu não é. E aí, dependendo de onde eu me avaliava, eu criava o argumento para mim. Por que eu me avaliei aqui como muito bem? E para poder criar esse argumento, eu usava uma outra técnica, que é a técnica STAR, que é, inclusive, o método de tu responder às behavioral questions, que é a situação, tarefa, ação e resultado. E aí, quando eu via que eu tinha aquilo bem redondinho para determinar, por exemplo, gestão de stakeholders, né? Tinha bem redondinho situação, assim, no projeto tal, eu fui gerente do projeto com mais de 500 pessoas, era responsável por coordenar a execução de 500 product tal. Eu botava lá, né? Me convencia, beleza. Aquilo virava o meu pitch na hora da entrevista. No que eu não conseguia me convencer, eu já tentava identificar o que estava faltando.
E aí eu buscava as oportunidades ou em comunidade, ou em. A Mulher de Produto é uma ONG, eu também participo de uma outra ONG que é de mentoria, de tentar buscar alguma experiência paralela que me traria o argumento para aquilo. E aí, gente, assim, ó, foi indo, eu fui ficando muito confiante e fazia todos os exercícios também que eu tô falando para vocês em inglês, que deu certo, assim, foi questão de, sei lá, 6 meses, assim, procurando e fechei muito, assim, porque eu queria e consegui. Então, eu acho que é preparação mesmo, sabe? É ter essa consciência de que Big Tech, elas, que nem assim, consultoria, né? O pessoal ali, de consultoria, entrevista de um jeito estranho, diferente. Big Tech eles têm o processo deles, né? E a linguagem deles, né? Eu fiz dessa forma, funcionou pra mim. Depois que eu entrei, eu assim, gente, que loucura. Olha onde eu sou uma engenheira. Eu sou uma engenheira, tô aqui trabalhando em inglês 24 horas por dia, com gente do mundo todo. Peguei o hype logo que o TikTok chegou no Brasil, então eu peguei o boom deles aqui, apesar de fazer parte do time global. E é isso, assim, muita organização, planejamento, cara de pau e eloquência. Essas big techs, elas, né, principalmente falando de Amazon, tem uma cultura muito forte de processos e documentação, né? Working backward, você trabalhar ali olhando o futuro, aí você faz uma engenharia reversa, tem um termo que eles usam bastante, que é o PR, FAQ, que também faz parte dessa forma de trabalhar, de você olhar o que você quer entregar e aí você traz para o presente quais são as ações que você precisa fazer para que esse futuro ideal aconteça, né? Aí, Bia, queria passar para você uma pergunta sobre documentação e alinhamento com o stakeholder. Quando a gente trabalha com produtos muito técnicos, é difícil você alinhar com o stakeholder de negócio, né? Porque o stakeholder está muito mais interessado no resultado de negócio. Aí, como que você faz para conseguir trazer essa visão de produto quando a implementação desse produto em si é algo extremamente complexo, né? Quais são as ferramentas que você usa para ter esse alinhamento? Acho que tem um ponto que, em geral, a maioria dos stakeholders, pelo menos, não está tão interessado no como, ela está interessado no resultado, né? Então, ao invés de discutir, tipo, API vai ter campos XYZ, o que eu... E daí, sabe? No final, o que a gente quer? A gente entender o que a gente precisa ter um filtro de data, porque o filtro de data é o que está fazendo a gente perder conversão, sabe? Então, o campo XYZ, você vai falar com o time. É o time que vai entender como resolver isso e que isso tem que estar lá na documentação. E eles, inclusive, meu time é responsável por documentar as APIs para outros desenvolvedores, né, consumirem. Agora, quando eu estou falando com o negócio, eu estou muito mais falando, olha, a gente vai priorizar isso, porque sem isso a gente perdeu esses clientes aqui, isso aqui. Então, ganhou um nível de prioridade muito maior. Se isso é um campo, se isso é um webhook, se isso é, sabe... A verdade é que eles não ligam. A não ser que o seu stakeholder ele seja com background técnico e talvez ele queira entrar nesse buraco, a maioria deles não liga. Então, é muito mais entender o que você vai dizer para quem mesmo. No final, eu não acho que a vida da pessoa de produto de coisas mais técnicas para o stakeholder seja muito diferente. Eu acho que a diferença é muito mais, às vezes, no nível de conversa que você vai ter que ter com o time para você entender se está contemplando todos os cenários, se você está entregando o valor que você pretende entregar. Mas na ponta, ninguém quer saber. Muito bom. É sobre resultado, né? No final do dia, a maioria das empresas, elas têm o foco de gerar receita e a gente tem que falar sobre resultado. Às vezes, resultados financeiros, que pode ser aumento de receita, redução de custo, ou adoção, dependendo do momento em que a empresa se encontra. Eu vou seguir aqui para a finalização do nosso podcast. Pode ser?
Eu não sei, Thali, você que me fala, que é mais experiente nos Ah, podcasts. se você achar que cabe mais uma pergunta, acho que pode Não, fazer. cabem vários, assim. Eu acho que dá para fazer uma rodada aqui. Eu acho que lá Boa, no festival, eu gostei a forma como a gente fechou, que foi boa. sobre deixar uma mensagem que seja algo que ajude as pessoas em qualquer momento de carreira. A gente teve várias perguntas relacionadas à transição de carreira, à recolocação, né, posicionamento, pessoas que elas estão ali meio se sentindo estagnadas, elas querem ser reconhecidas, pessoas que se sentem perdidas sobre o próximo passo a seguir, não sabe se vai seguir uma carreira de gestão, especialista, ou se vai fazer uma outra coisa porque cansou dessa vida de gestão de stakeholders, e porque a vida corporativa não é fácil também, né? É um jogo que você precisa aprender a jogar e às vezes você não está mais disposta a jogar esse jogo. Então, eu acho que tem vários momentos profissionais. Aí eu queria fechar esse nosso podcast com uma mensagem. E aí, imagine assim, uma mulher em qualquer momento da carreira, alguém que vocês gostariam de deixar essa mensagem. Queria começar pela Sky, porque uma pessoa deixou uma mensagem que eu achei muito legal. Ela colocou seu nome, Scarlett, sendo uma mulher empoderada, onde se reinventou através da tecnologia. Que mensagem você deixa para quem está começando agora? Sou suspeita que eu vou chover no molhado, né? Mas pense em sua carreira como uma grande empresa, né? Trouxe aqui, né? A empresa quer resultado e redução de lucro, né? A gente também, a gente também quer reduzir os custos, quer pagar o menos possível e maximizar os lucros. Então, como a empresa tem um propósito, entenda qual o seu propósito, o que motiva você a trabalhar, porque para mim trabalho é algo mais aspiracional, tem que estar alinhado com o meu estilo de vida, os valores da empresa tem que bater com o meu. Então, sabe, produtiza mesmo, veja a sua carreira como uma empresa. Então, crie um propósito para você, crie uma visão, aonde você quer estar daqui 5 anos, o que é importante para você nesse momento, é dinheiro, é cargo, é poder, se posiciona no mercado que nem uma empresa posiciona, faz o estudo. A Bruna trouxe aqui um ponto que eu acho essencial, é ler os job description. Então, lê o que o mercado está buscando. E como você vai saber o que o mercado está buscando? Através do job description da empresa que você quer entrar. Então, vê lá. E aí eu sempre pego na tecla também, que a Bruna falou, que às vezes você já está fazendo algo que tem um nome diferente. Então, só pesquisa, vai ter um nome. Antigamente não tinha nome para agilidade, agora tem. Antigamente não tinha produtize. Isso é um verbo que a gente criou agora, recentemente. Então, nomes vão surgindo, nomenclaturas vão surgindo, e a gente tem que sempre estar atenado. E aí, como que a gente se atena? Olhando os job description da empresa. Então, tenha um alvo também. As empresas costumam ter um nicho de mercado, B2B, B2C, tem o seu nicho também, aonde que você, a Bruna deu um relato aqui super bacana, ela nichou, ela quer Big Tech, então, vá, mire, né, procure seu nicho, olha lá, pesquisa, que você vai conseguir. Então, encare sua carreira como se fosse uma empresa também, tenha missão, visão, valores, para vocês poderem se posicionar. Essa é a minha contribuição. Muito bom, muito bom. Thali, qual que é a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? Acho que, além de concordar 100% com o que a Sky acabou de falar e com todas as dicas que a Bi e que a Bruna já trouxeram, eu vou bater na tecla de que o autoconhecimento é mesmo muito importante. Então, também trazendo uma coisa que você acabou de falar, Érica, que é você entender se você está disposta a jogar o jogo do corporativo, que é isso mesmo. Que as empresas, enfim, tem empresas muito legais, tem empresas que são menos legais, mas no fundo é assim, tem as que combinam mais com você, tem as que combinam menos, sabe? Eu acredito muito também que às vezes pode acontecer, sim, de você entrar num lugar e, poxa, não ser muito o que você imaginou,
e, enfim, dali você vai para um outro que é super legal e aí você fica um tempão. Então, acho que se entender nesse contexto do tipo, poxa, o mundo corporativo, trabalhar para uma empresa é uma coisa que eu acho legal, que me motiva e que eu estou disposta a jogar o jogo que é necessário, é muito importante para você não sofrer achando que está no lugar errado o tempo todo, sabe? Porque eu acho que era uma coisa que passava um pouco comigo, assim. Em alguns momentos nossa, me questionei muito, tipo, gente, isso daqui não é para mim mesmo, sei lá. Eu fiz coisas muito legais, acho que fiz produtos legais, ajudei muitas empresas, e outras, assim, não foi nada legal. E aí, no fim, eu entendi comigo mesma que, poxa, o que me motiva mesmo é trabalhar num lugar onde eu possa estar mais próxima do que são os meus valores e de um propósito que vá um pouquinho além de gerar o lucro para a empresa, que é um motivo justíssimo, todas as empresas precisam de dinheiro para existirem, né? E aí eu dei a sorte de encontrar isso no Mulheres de Produto. Então, essa é a minha história. Mas a sua pode ser um pouco parecida com isso, ou pode ser bem diferente, mas o que importa é você se conhecer para entender o lugar onde você quer estar. E às vezes a gente acha que não tem tanta escolha, e de fato eu não acredito na escolha romântica, né? De eu vou poder escolher ser promovida, ou escolher o meu salário, assim, a gente sabe que tem várias camadas e o que existe muito é um trabalho que a gente precisa fazer para conseguir a promoção, para conseguir o aumento de salário, né? Então, acho que tendo isso em mente, né, o que que te motiva e se você quer jogar esse jogo, te ajuda muito a entender onde você quer chegar e às vezes até a escolher mesmo. Então, a Bruna trouxe um exemplo super incrível de escolher focar em Big Techs, porque era uma coisa que ela julgou importantíssima para a carreira dela. Levou 6 meses, mas assim, ela conseguiu. Então, é uma escolha, né, de certa forma. Então, é claro, ela não escolheu efetivamente, o TikTok, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que ela escolheu um objetivo e foi atrás dele e demorou o tempo que foi necessário para ela conseguir, né? Então, acho que a gente pode também, talvez, se apoderar um pouco mais desse mini poder de escolha que a gente tem, né? Então, de se candidatar para empresas que a gente acredita que tem mais fit com a gente, ou de ter a coragem necessária para falar, putz, acho que essa não é mais a minha, eu quero partir para uma outra coisa. E aí, na Mulheres de Produto, se você quiser ajuda para evoluir na carreira, você vai ter. Se você quiser sair de produto, a gente te ajuda de algum jeito também. De toda forma, você pode buscar ajuda na comunidade. Eu acho que, então, a mensagem geralzona seria, pode buscar ajuda na comunidade, se conheça muito bem, para você entender o lugar onde você quer estar, porque você pode escolher onde você quer estar no final do dia. Nossa, muito profundo o que você falou sobre autoconhecimento. É um rolê, né, gente? O autoconhecimento tem seus altos e baixos também, não é fácil, né? É um processo, leva tempo, mas é muito importante. E acho que para mim virou uma chave que não volta mais atrás, assim. É muito importante para, enfim, me guia muito no meu dia a dia, né? Eu me conhecer, entender onde eu quero estar, o que eu quero fazer, para também não me distrair, né? Para a gente não ficar fazendo coisas, entre aspas, nada a ver, que não vão levar a gente no que a gente quer, né? No objetivo final. Então, é bem importante. Não é fácil, mas vale a pena. Com certeza. E você, Bia? Eu acho que principalmente eu quero ver mais mulheres aí se aventurando nos produtos técnicos. Acho que é um lugar muito que a gente ainda tem muita síndrome da impostora, sabe? Acho que a gente tem que ser, sei lá, um engenheiro de foguete na NASA. E não é por falta de habilidade, sabe? Todas essas coisas a gente aprende. Então, se tem o interesse, eu entendo que é questão de sentar e estudar. Mas dentro disso, acho que tá muito envolto a ser produto de dados, a mudar de profissão muitas vezes, é realmente não ter esse medo de mudar, sabe? Embora eu seja hoje produto de dados, eu já trabalhei em outras áreas, eu já trabalhei com biologia, eu já fui pesquisadora, gente, eu já escrevi artigo em blog de marketing para complementar a renda, eu já fui babá, sabe?
Então, assim, eu acho que todas as coisas a gente tem a oportunidade de mudar, às vezes a gente não tá no lugar que a gente quer, mas a gente tem que também, às vezes, ter um salto de confiança e falar, não, vou me direcionar para esse lugar que eu quero estar, sabe? E que nem a Thali comentou, às vezes é muito questão de se planejar, vou ganhar menos. Isso tem que ser considerado, você tem que fazer um planejamento. Mas assim, vou pular e não sei nem para onde eu tô indo, sabe? Mas é possível. E eu vejo que hoje, como grande, acho que motivador é ajudar outras mulheres a serem felizes na carreira, sabe? E a gente só consegue fazer isso também se a gente, além de saber, né, pra onde a gente quer ir, como a gente comentou, mas também se a gente está disposta a errar, aprender e mudar quantas vezes forem necessárias. Muito bom. E você, Bruna, que mensagem você quer deixar aqui pra gente? Boa. Eu acho que principalmente é ter autoconfiança, né? Acho que a gente, como mulher, se limita muito, a gente é muito tolhida em vários momentos, assim, e aí é muito fácil a gente se colocar em lugares que talvez são menores do que a nossa capacidade mesmo, né? Então eu realmente acredito que a forma mais eficiente da gente conseguir essa força é pedindo apoio para outra mulher. Não teve uma situação que eu tava assim, será que é para mim, assim, perguntei para alguma amiga, para alguma mulher de comunidade. Eu também gosto muito das comunidades e sempre teve alguém que foi lá e me deu apoio. Então, é isso. Assim, não precisa ter medo, né? Tem que ir, às vezes com medo mesmo, né? É muito sobre a gente acreditar que a gente pode estar em qualquer lugar, né? Eu acho que todas nós aqui a gente foi falando das experiências. Eu tenho certeza que nenhuma de nós imaginou ocupar o lugar que a gente está ocupando hoje, né? E, e é possível, assim, é possível e é possível mais, né? Então não tenham medo, principalmente para quem está aí com dúvida, né? Ah, vou mudar de carreira, mas eu não sou tão jovem, ou então, eu sou muito jovem, eu não tenho experiência. Então, assim, desculpas existem mil, né? Então, não tenho medo, vai para cima mesmo, assim, tem exemplos bons de sobra. E mulher tem esse ponto positivo, né? A gente se ajuda de verdade. Então, assim, apertou, cata uma amiga aí, cata uma colega que ela vai te ajudar. Com certeza. Eu acho que a força das mulheres de se ajudarem é uma força muito verdadeira, né? E a comunidade de mulheres de produto é uma comunidade que me ajudou. E hoje eu estou muito feliz de estar num lugar onde eu posso ajudar outras pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade. Para mim, é uma das minhas prioridades de vida estar aqui, trabalhando junto com essas mulheres incríveis e conseguir aumentar o alcance de impacto. Eu gosto de impacto, eu gosto de resultado. Falei para a Thali, né? Eu gosto de resultado. E para mim, né, eu poder enxergar isso se repercutindo em outras gerações de profissionais, isso é muito recompensador. Eu acho que a mulher se sente sempre num lugar onde ela não é suficiente. Ela não é suficientemente instruída, não é suficientemente experiente, não é suficientemente capaz, e ainda assim, com tantos desafios, muitas vezes a gente se prova errado de que a gente é assim capaz e a gente consegue se atingir nossos objetivos. Eu acho que nesse grupo, cada uma de nós, a gente traçou aqui um desenho do que a gente gostaria de ter no futuro e com certeza as nossas as mini Brunas, mini Sky, mini Tali, mini Bia teriam muito orgulho de ver a gente hoje ocupando esse espaço. Queria agradecer demais. Às vezes eu penso assim, será que a Érica criança olhando hoje iria acreditar nisso que eu estou fazendo hoje? E eu acho que a Érica pequenininha ia se orgulhar muito do que eu me tornei. Eu tenho certeza que vocês também. E acho que foi um fechamento muito bonito, né? Maravilhoso, você foi incrível. Todas aqui foram, gente. Uma Todas honra, foram. de verdade, participar do painel e desse papo aqui com vocês. Histórias que são diferentes, mas que também tem, né? Nunca é 100% individual, né? A gente compartilha muito, né? Algumas experiências.
E, ai, muito bom conversar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E a realização desse podcast, eu acho que é uma prova de como as mulheres se unem, né? Porque foi uma ideia que surgiu. Tipo, nossa, teve tantas perguntas não respondidas, esse painel foi tão impactante, por que não fazer um podcast? E em 2 dias, a Bia falou, vamos fazer. E aí ela foi chamando as outras pessoas e a gente foi topando. E em pouquíssimo tempo, a gente está aqui se reunindo para dar continuidade à conversa que a gente teve no painel, esperando impactar novamente mais mulheres através do podcast. Então, eu queria agradecer demais a participação de vocês e a oportunidade de eu ser host. Olha só, eu estou há bastante tempo na Mulheres de Produto, eu nunca fui host. Parabéns, maravilhosas. Parabéns. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou parar a gravação.